Bom dia, galerinha linda! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, esteja tudo certo. Bem-vindos à nossa revisão do quarto bimestre. Para a gente começar a nossa revisão, a gente vai relembrar lá no início a primeira imagem que a gente tem na nossa apostila, né? Então, é uma imagem que a gente tem de vários relógios, né? E o que será que isso significa? Então, quando a gente fala lá, a gente pensou assim, imagina que essa árvore, né? Ela faz a gente retornar em diversas imagens que representam a nossa vida, né? E essas imagens, elas não acontecem ao mesmo tempo. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa revisão, para a gente retomar o conteúdo, né? A arte do nosso tempo. Então, que tempo que a gente está vivendo? Como que a gente está programando esse tempo? Como que ele está acontecendo? Então, por isso, a gente vai começar com essa imagem. Vamos lá? Quando a gente deu início ao nosso conteúdo, eu falei para vocês que a gente iria organizar, né, a nossa linha do tempo, né? Então, essa linha do tempo, ela é o quê? Ela é uma maneira que a gente tem para organizar tanto a nossa vida pessoal, os nossos estudos, como a gente pode ver os períodos históricos, né? E dentro desses períodos históricos, a gente entende sobre a arte. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, um esquema ali sobre essa linha do tempo. Na linha do tempo de vocês, eu pedi para vocês falarem sobre acontecimentos da vida pessoal de vocês, artísticas. Então, vocês voltaram no tempo lá para mim, desde quando vocês desenhavam nas paredes, aí vocês foram evoluindo para aprender a pegar o lápis, coordenação, né? E aí vocês foram chegando até os dias atuais. Então, é uma revisão de tudo que a gente já viu nesse período histórico da nossa arte, tudo que já foi desenvolvido. Vamos definir um pouquinho do contemporâneo agora, né? Então, quando a gente fala de contemporâneo, a gente pode chamar de contemporâneo tudo aquilo que diz respeito ao nosso tempo atual, né? Mas às vezes a gente também pode usar essa palavra para nos referirmos a algo que existiu no mesmo tempo, né? Ou alguém que viveu na mesma época. Então, um exemplo, você e o seu colega, né? Então, vocês estão vivendo na mesma época, vocês são contemporâneos. A gente pode falar também do Mozart e do Beethoven. Então, o que acontece? Ambos viveram em 1770, né? Então, o que acontece? Ambos viveram esse período da vida deles sendo um período contemporâneo. Viveram o mesmo período. Então, por isso, a gente diz que esse é o período contemporâneo da vida de uma pessoa, tá? Então, são pessoas que podem ter as mesmas idades, né? Podem saber dos mesmos acontecimentos. Então, dessa forma, a gente chama de contemporâneo. Historicamente, a gente pode dizer que a idade contemporânea ela foi entre 1789 com a Revolução Francesa, tá? Mas aí eu pergunto para vocês, mas a arte ela é contemporânea? Será que é toda a arte que temos acesso na atualidade? O que vocês acham? Não necessariamente, né, gente? Então, como a gente estudou até aqui, existem obras muito antigas. Então, a gente falou do barroco, clássico, românticos, modernos, né? E várias outras artes, né? Que continuam existindo e que são apresentadas até os dias atuais, certo? Além disso, é comum que os artistas criem novas obras com base em produções antigas, né? Então, quando eles fazem essa técnica, nós chamamos isso de neoclássico. Então, é eles pegarem, né, artistas que são de outros períodos e trazerem essa base artística novamente para a atualidade. Agora a gente vai falar um pouco da moderna e da contemporânea, né? Então, a dança moderna ela surgiu no início do século XX, tá? Com a finalidade do quê? Da oposição à estética do balé clássico, tá? Então, foram criadas novas maneiras de dançar e eles tratavam de temas bem diferentes do que se tratava no balé clássico, né? Então, quando a gente falava na dança clássica em geral, eles geralmente contavam histórias de fadas, histórias mais fantasiosas, né? Quando a gente fala dessa época moderna, da dança moderna, eles colocavam mais fatos da realidade, né? Então, eles abordavam os impactos provocados pela guerra, né? Era um dos principais estilos. Aí eu coloquei aqui para vocês essa tabela que ela vai comparar o balé e a dança moderna. Então, no balé, as bailarinas priorizavam uma postura vertical, a harmonia dos passos e um posicionamento sempre de frente para o público, tá?
Na dança moderna, as bailarinas trabalhavam com um movimento crispados e contorcidos que partiam do centro do corpo, então era um movimento mais livre, tá? E aí, assim, apesar de essas regras ainda serem aplicadas, né, por algumas companhias da atualidade, a gente sempre tem que lembrar que a gente está falando o quê? Sobre tudo isso na época da dança moderna, né? Então, ó, interessava o quê? Interessava aos bailarinos modernos desenvolver movimentos mais próximos do chão, né? Por quê? Porque eles acreditavam que eram movimentos mais livres, né? E aí o que acontecia? Eles não tinham que fazer tantos esforços como era necessário no balé clássico, tá? Para executar tudo isso. Então, essas foram algumas formas que eles expressavam, né, os seus sentimentos em relação ao que eles viviam no período. Nesse bimestre, a gente retornou também um pouco sobre o palco italiano, né? Que é aquele estilo de palco clássico, né? Normalmente em formato retangular, que é aberto para a plateia, as cortinas, né? Então, esse é o estilo do palco italiano. E aí, assim, o que acontece, né? Nessa transformação da dança? Se antes esse era o principal palco, né? A principal opção dos coreógrafos, na dança contemporânea, os espaços vão se transformando, né? E aí o que acontece? Galerias, estacionamentos, terraços, né? Passam a ser considerados os principais palcos de apresentação. Então, eles acreditam o quê? Que dessa forma eles estão mais próximos ao público, né? E aí eles deixam o espaço do palco italiano voltado ao balé clássico. Agora, dando início à nossa segunda unidade, o nosso título era Os Limites que Impulsionam a Arte, né? Quando a gente fala de limites, o que isso quer dizer para você? Será que todos nós temos limites? Sim, né? Só que assim, independentemente da condição de cada indivíduo, todos têm seus limites, como eu acabei de falar. Inclusive os artistas, né? Só que às vezes os artistas usam esses limites de uma forma um pouco diferente, né? Então eles têm que lidar com essas emoções, né, da criação. E aí o que acontece? Muitos deles usam esses limites como um trampolim, vamos colocar assim, né? Que o que acontece? Que esses limites não são nenhuma barreira para eles, né? Então eles fazem o quê? Através desses limites, eles impulsionam a arte. Nessa unidade, a gente tratou de um tema também que foi a visão indireta, né? Então, a gente tem que dizer assim que ninguém enxerga o mundo apenas pelos olhos, né? Então, somente os olhos? Não. A gente tem outras formas de enxergar o mundo, né? E todos nós desenvolvemos técnicas, né? Que essas técnicas vão envolver o quê? Os nossos sentidos, a nossa imaginação, né? Tudo isso está envolvido nessa visão indireta, né? E aí, além dessas coisas que são próprias do ser humano, a gente ainda tem o quê? A gente tem a influência das opiniões do que é certo e errado, do que é o belo e o feio, né? Então, tudo isso faz parte dessa nossa visão indireta. E aí a gente tem um artista que é o Bhaskar, né? Que ele afirma ainda que só enxergamos aquilo que conhecemos. Como assim, prof? A gente só enxerga o que conhece, né? Eu tô vendo de tudo. Não. Ele diz o quê? Ele dá o exemplo pra gente de quando a gente olha uma obra de arte sem entender sobre ela. Então, ela não é nada mais, nada menos do que uma obra de arte, porque nos contaram que é isso. Quando a gente se prepara para ir ver essa obra de arte, então a gente chega sabendo sobre ela. Então, ela passa a ser o quê? Ela vai ser a obra de arte. A gente vai dar um valor diferenciado, né? Por quê? Porque quando sabemos de algo, enxergamos de forma melhor, né? É que nem um exemplo das árvores. Então, eu passo por um caminho que tem árvores todos os dias. Eu vou olhar para aquelas árvores, nem vou enxergar que elas existem. Se eu souber sobre as árvores, a história das árvores, tudo isso, eu vou olhar para elas com um olhar diferenciado. Eu vou enxergar coisas muito além. Então, isso faz parte dessa visão indireta. Galerinha, espero que vocês tenham relembrado, que vocês tenham curtido, tá? Então, a gente chegou ao fim da nossa revisão. Por favor, não esqueçam de fazer o formulário que a gente tem ao final do vídeo, tá? Então, esse formulário é avaliativo, ok? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau!